O Salmo 103 é um salmo escrito por Davi, o rei de Israel, aquele homem o qual o Senhor disse que ele era segundo o seu coração. A partir do verso 8 diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas passando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te damos graças, meu Deus, pela alegria, pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua casa, na tua presença. É bom estar aqui, Pai. Estamos dentro das tuas portas e é um privilégio, Pai. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e que nesta noite, Pai, o Senhor, através do teu Espírito e da minha vida, venha abençoar o teu povo, venha falar ao coração dos teus filhos de uma forma profunda, poderosa e sobrenatural. Quebra as cadeias, remove os obstáculos, as barreiras, despedaça o jugo, o impedimento, tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, tudo aquilo que vem para impedir, Pai, que possamos nos concentrar em Ti, na Tua palavra, seja quebrado e retirado, que todo cativeiro seja levado cativo desse lugar e que haja liberdade através do Teu Espírito e da Tua presença. Pai, fala aos nossos corações em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido, fique bem à vontade. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus. Amém? Amados, eu quero usar aqui na introdução desta mensagem, quando o Emanuel cantava sobre os reinos se abalam, né? Para dizer que o Senhor é o Senhor, que o seu reino é eterno, que o seu domínio é de geração a geração, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu senti assim como se Deus estivesse confirmando a palavra que eu quero trazer para o teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você já percebeu que às vezes Deus confirma a sua palavra e Deus vela pela sua palavra? Mas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 3, olha só o que diz a Bíblia Sagrada: entre eles também nós, todos, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Paulo está falando de nós antes da nossa conversão, antes do nosso encontro com Jesus. Aí no versículo 4 ele diz: mais Deus, diga assim comigo, mais Deus, mais uma vez, mais Deus. Veja só como nós éramos e como nós vivíamos. Agora ele diz aqui, mais Deus, sendo o que? Rico. Tem um texto, uma tradução de Bíblia que fala riquíssimo, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, estando nós ainda, diz a palavra de Deus, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e aí ele diz: pela graça sois salvos. Amém? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, rico.
riquíssimo em misericórdia. Deus falou muito ao meu coração nessa tarde através desta palavra, riquíssimo em misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? Misericórdia, irmão, é perdão concedido por bondade. Viu, irmãos? Porque nós somos perdoados não pelas nossas obras ou simplesmente pelas nossas palavras ou por merecimento. Nós fomos perdoados por bondade. Olha que coisa linda, isso é profundo, isso é poderoso. Fomos perdoados não porque nós somos ou seremos ou fomos bons, porque Ele é bom. Diga comigo: o Senhor é bom e a sua bondade trouxe perdão para os meus pecados. Então, irmão, é a bondade de Deus. E segundo, o que quer dizer esta palavra misericórdia? É bondade, é graça, é perdão, é piedade, é compaixão, é socorro. Veja como é esse Deus vivo que você ama e que você serve. Veja como esse Deus é amado, veja como esse Deus é querido, veja como esse Deus é glorioso, veja como Ele é maravilhoso. Ele é bondoso, Ele é compassivo. Querido, os olhos de Deus, eles estão sobre nós todos os dias da nossa vida. A presença de Deus está sobre nós todos os dias da nossa vida. Tudo isso pela bondade do Senhor. Deus é bom, é maravilhoso. Querido, se fosse, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, só faltava o sepultamento. Um dia Jesus disse por um moço que Jesus o convidou para que o seguisse, e ele recusou, dizendo: deixa que primeiro eu sepulte o meu pai, depois eu venho e te sigo. E o Senhor Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você não, você venha e me siga, porque eu tenho vida para você. Olha que coisa maravilhosa. Ele tinha também alguns irmãos, ele tinha alguns familiares na sua casa, mas o Senhor Jesus disse que apesar deles estarem vivos fisicamente, eles eram mortos espiritualmente. E Jesus disse para ele: olha, se você me seguir, eu não vou apenas te dar vida física, eu vou te dar vida espiritual. Você não vai ser mais apenas um ser vivente, uma alma vivente, você vai ser um vitorioso, um vencedor. Você vai ser uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia da graça, do amor, da misericórdia e da presença do Senhor. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque através desse amor, desse socorro, eu digo para você que nós fomos socorridos, sim. Agora estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha, e tem muita gente pedindo socorro para Deus, irmãos, sabe, porque os inimigos estão por todos os lados, os exércitos inimigos, tanto humanos como malignos, estão por todos os lados, e esse povo, irmão, está pedindo socorro para Deus, esse povo está querendo um livramento, uma graça, mas tudo isso porque eles estão diante de uma guerra. Se eles não estivessem vivendo essa batalha, talvez não estivessem lembrando que Deus existe. Agora nós também passamos por isso, porque não foi pelo nosso amor que fomos alcançados ou salvos, fomos alcançados porque um dia também estávamos em guerras, um dia também estávamos vivendo um tempo de angústia e de sofrimento, e quando a gente clamou e pediu socorro, o Senhor disse: eis-me aqui. Oh, glória a Deus, o Senhor se manifestou para nos socorrer, e hoje estamos aqui na sua casa e na sua presença, vivendo uma vida gloriosa de santidade, de comunhão, de unção e de graça. Esse é o Deus que nós amamos. Aleluia. Oh, glória, como Deus é tremendo, amém, irmãos? Olha, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. Olha que coisa gloriosa.
Um dia vai terminar a misericórdia de Deus, irmão? Não, porque elas não têm fim. Se você cair 1000 vezes e se arrepender, 1000 vezes o Senhor vai te levantar e vai te perdoar, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E o versículo seguinte diz assim, ó: novas são a cada manhã. Por quê? Porque grande é a sua fidelidade. Amém? Então, irmão, a cada dia, a cada manhã, a cada hora, a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Tudo isso pela bondade de quem? A bondade do Senhor. Se você voltar para o texto de Salmos e você observar o Salmo de número 100, o verso 5 diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oh glória! Tudo isso porque o nosso Deus é bom. Quantos aqui creem que Deus é bom? Então diga: eu creio. Diga: eu tenho certeza que o meu Deus é bom. Diga: Ele é bom. Glória a Deus. Ele é bom para todos aqueles que o temem. Ele é bom. Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu quero discorrer com você nessa noite. Primeiro, a bondade, o amor, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Segundo, o seu abundante amor. No versículo 3 ele diz, no versículo 4 do texto de Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Diga comigo: muito amor. Foi muito amor que Ele nos amou. É o que diz aqui a palavra do Senhor: pelo seu muito amor que Ele nos amou. O seu amor que nos alcançou. Se você observar aqui, a partir do versículo 8, que nós lemos do Salmo 103, até o versículo 12, ele diz assim, ó: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados ou aquilo que nós merecemos, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aí ele diz: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor, a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Não é isso, irmãos, o nosso Deus? Eu estava observando aqui, numa tradução mais atual da palavra de Deus, olha, o salmista diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente. A gente não tira a paciência de Deus com facilidade, né? Às vezes acontece do pai ficar ali incomodando o filho, ou o filho incomodando o pai, e o pai dizer assim, ó, não me tire a minha paciência tem limite, tem tempo, né? Mas aqui diz que o Senhor não se ira com facilidade. O verso 9 diz assim: Ele não vive nos repreendendo o tempo todo, e a sua ira não dura para sempre. Irmão, tem pessoas que ficam irados dias, semanas, meses e anos. A pessoa fica irado com alguém, magoado com alguém, ferido com alguém, e o tempo passa e a pessoa continua com aquela ira, com aquela mágoa, com aquela cólera no coração. A pessoa pensa assim: bom, já faz tanto tempo, 1 mês, 2, 3, 4, pode ser que a pessoa já mudou. Quando olha para a pessoa, já vê aquele semblante sisudo, carrancudo, e a pessoa percebe que a ira continua no coração daquela pessoa. Mas a ira de Deus, Deus se ira, claro que Ele se ira, mas não é com facilidade, não é qualquer coisa que tira a paciência de Deus, viu, irmão? Não é qualquer coisa.
Ele é paciente, sabe? É preciso muito esforço por parte de uma pessoa para tirar a paciência de Deus. Olha, isso aconteceu com Jesus, quando ele purificou o templo. Isso foi um pouco antes da sua crucificação. Foi cerca de 3 meses, de 3 anos e alguns meses de ministério, e cerca de mais 30 anos de vida. O Senhor conhecia os erros de Israel. Ele sabia no que o templo do Senhor tinha sido transformado, um lugar, irmão, de negócios, um lugar de desonestidade, de tantas coisas erradas. O Senhor Jesus vinha acompanhando aquilo há muito tempo, e depois de quase chegar o tempo da sua crucificação, um dia ele chega no templo e vê ali os mercadores vendendo, logrando, vendendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma ovelha. E ali a Bíblia diz que o Senhor Jesus perdeu a paciência. E ele se irou, irmãos. Ele se irou. E ele ali tinha umas cordas, e ele trançou com as próprias mãos. Veja, irmão, ele se irou, mas ele foi paciente. Ele trançou aquela corda, fez um chicote daquela corda. E as pessoas, eu imagino, ficavam olhando: o que ele está fazendo com isso? O que será que ele vai fazer, né? E quando ele terminou aquele chicote, meteu o pé na mesa, virou as mesas, virou, e fez um rebuliço dentro do templo. E com aquele chicote ele deitou no lombo daquelas pessoas, daqueles vendedores, daqueles fariseus, escribas, daquela gente que estava ali usando o templo, a casa de Deus, para ganhar dinheiro, para fazer negócio. Jesus fez um esparramo naquele lugar. E aí então ele disse: a minha casa é casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrão. Ele se irou. Mas olha quanto tempo, irmãos. Veja como Deus é longânimo. Veja como o tempo passa e o Senhor é paciencioso. Esses dias eu falei sobre o Senhor estar à porta e bater. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Eu falei esses dias no culto: irmão, quantos anos o Senhor bate na porta do coração de uma pessoa? Como Deus é paciencioso. Tem gente que demora 20, 30 anos para se converter, irmãos, ouvindo a palavra de Deus toda semana, todo mês, todo ano, e não deixa o Senhor entrar no coração, fazer morada permanente. Porque ele disse: aquele que abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então às vezes o Senhor está lá sedento para entrar na vida de uma pessoa, por amor, por misericórdia, por bondade. Deus está vendo o sofrimento daquela pessoa, e Deus olha para o inferno, porque na visão de Deus não há nada obscuro ou escondido, tudo está patente aos seus olhos. Ele olha do céu e nos vê aqui. Ele olha para debaixo das águas e ele vê lá embaixo das águas. E ele olha para debaixo da terra e ele vê debaixo da terra. E ele olha para o inferno e ele vê no inferno. Ele vê, irmãos, todos aqueles que estão em tormentos, aqueles que o rejeitaram, aqueles que não se renderam, aqueles que não se converteram. Então o Senhor vê, o Senhor conhece a nossa vida, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe o caminho que nós estamos andando, e Ele sabe o que vai acontecer lá no fim dos nossos passos. Ele sabe com quantos anos você vai deixar esse mundo. Ele sabe a hora, os segundos, Ele sabe tudo. E Ele sabe que se você não abrir a porta para Ele entrar na tua vida, no teu coração, o teu caminho. Então a Bíblia diz que o Senhor continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, 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 eu entro na sua casa, eu entro na sua casa. Mas muitas pessoas fecham a porta do coração para Jesus entrar.
E elas dizem: não, eu já tenho Deus, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus lá batendo, pá, 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 pá. Irmão, ó. Aí a pessoa fala assim: mas pastor, Jesus é bom, Ele é o Salvador. Quem não abre a porta do coração para Jesus? Todos abriram. Eu, pastor, eu já abri a porta do meu coração para Jesus entrar. Aí eu digo para você: quais são as obras na vida da pessoa que deixa Jesus entrar? São as mesmas do que quando a pessoa está no passado? Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é se sujeitar à palavra de Deus. É ou não é? Ele diz assim, ó: agora eu sou cristão, Jesus entrou na minha vida. O que eu preciso fazer para servi-lo, para agradá-lo, para viver na presença dele? Eu preciso mudar? Sim ou não, irmãos? Sim. A Bíblia diz que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. É muito fácil você observar e ver uma pessoa que Jesus entra na vida dela, ela passa a viver uma vida, ela só quer saber de Deus, ela só quer saber de estar na presença de Deus, ela só quer saber de estar na casa de Deus. Irmão, ela larga tudo, ela abandona tudo, ela deixa tudo, ela deixa família, se for preciso. For preciso deixar pai, ela deixa. For preciso deixar irmão, for preciso deixar quem quiser, irmão. E o próprio Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, sogro, genro, nora, sogra, aquele que não deixar por mim, Jesus disse, não é digno de mim, Então veja, as obras na vida de uma pessoa que Jesus entra, elas são totalmente diferentes. Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, aqui nesse mundo, eu estou vivendo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo disse, eu era um perseguidor, eu era uma pessoa religiosa, agora não, agora eu vivo a fé, agora eu sirvo a Cristo, eu estou na graça, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Não são as minhas obras, é um dom de Deus na minha vida. Então mesmo Paulo que perseguia, ele passa a ser perseguido. Paulo deixou tudo para seguir Jesus, irmão. Deixou tudo, porque Jesus entrou no coração dele. Então quando Jesus entra no coração, irmão, eu fui um homem de balada, eu fui um homem de iniquidade, de pecado, fui um cara perdido, mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e aí, irmão, acabou as baladas, acabou tudo, eu mudei a minha vida. Eu fui um cara idólatra, irmão, um cara que fazia promessa, que falasse dos meus santos. Mas um dia ele bateu no meu coração e entrou, e aí eu tirei os santos para que ele pudesse ocupar o lugar da minha vida. Eu vou tirar tudo isso, agora ele fica sozinho aqui dentro, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Somos templos de Deus. Então aqui, olha o que a palavra de Deus aqui, Ele não vive nos repreendendo a todo momento. A sua ira não dura para sempre. Ele fica zangado, ele fica irado, sim. Mas isso, irmão, vai longe. E mesmo na sua ira, quando nós nos prostramos e nos arrependemos, a Bíblia diz que Ele se arrepende da sua ira. Que Deus é esse, irmão? Você já se arrependeu de ficar irado? Mas Deus se arrepende tendo razão. Então ele se arrepende, sabendo. Deus falou, puxa, eu trouxe um negócio para esse cara, eu não devia ter trazido. Ele é humano. Quando eu observo aqui, queridos, a palavra do Senhor, o Senhor não nos castiga como merecemos. Não é como nós merecemos que Ele não nos castiga, e nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Não, eu merecia muito mais. Às vezes a gente sofre e fala assim,
Irmão, o que nós merecíamos ir para o céu? Tem gente que fala assim: ó pastor, eu não roubo, eu não mato, eu sou trabalhador, eu sou um cara legal, está tudo certo. Como se isso fosse suficiente. É só isso que é pecado. É só isso. Não é não, irmão. Nós cometemos muitos erros. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Irmão, a Bíblia diz que no passado Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o verbo está no passado. Deus amou o mundo. Agora não. Deus não está mais apaixonado pelo mundo, irmãos. Tem pessoas que pensam assim que Deus continua amando o mundo. Não é verdade. Aqui diz assim: assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. Então o amor de Deus é pela igreja do Senhor. Deus ama a sua igreja. Tem pessoa que fala assim: ah, mas Deus ama todos os pecadores. Deus só não ama o pecado. Deus ama o pecador. A palavra diz que Deus ama aqueles que o temem. Irmão, não pastor, a pessoa está jogando pedra na cruz, a pessoa está pintando e bordando e Deus está apaixonado por ela. Será? Será que Deus ama assim? Pastor, Deus ama. Irmão, se Deus amasse, a pessoa ia morrer e ia para o céu. E por que a pessoa que está no pecado, ela morre e vai para o inferno? Mas então o amor de Deus é perdido? Deus amou de varde? Amou só por amar? Deus ama aqueles que têm temor no coração, aqueles que lhe obedecem. Deus tem tudo isso para a sua vida, querido. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Olha só, Deus é bom para aquele que o temem, pois Ele sabe como somos feitos, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra que nós somos o quê? Pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece, murcha e ninguém mais a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o... Você viu que tudo é por aqueles que o... Você teme a Deus? Olha que coisa bendita e gloriosa. O amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. Amém? Diga graças a Deus. Então, irmão, Deus ama. Terceiro, eu quero correr com você aqui. Eu quero falar, em terceiro lugar, sobre os atos de Deus na vida daqueles que o temem. Se você observar, primeiro, Ele perdoa todos os pecados. Nós lemos, Ele perdoa, Ele limpa o coração, a alma, a vida daqueles que o temem. Segundo, Ele cura todas as doenças. O verso 3: Ele perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Esse é o segundo ponto aqui. Primeiro, Ele perdoa, limpou tudo, o passado morreu. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez o quê? Novo. Preste atenção, existe uma coisa aqui. Quando se fala de perdão, porque às vezes nós olhamos assim, como, por exemplo, quando um filho que serve ao Senhor comete algum erro, mesmo tendo consciência deste erro, essa pessoa, ela sai da presença de Deus e ela passa a viver uma vida de condenação. Por exemplo, olha Davi. O que aconteceu com Davi? Davi conhecia Deus. E de repente Davi leva um homem para a morte
e fica com a esposa do homem. Olha que coisa terrível. Agora eu digo para você uma coisa: quando Davi cometeu esse erro, esse pecado, apesar das dificuldades que ele teve, ele saiu da presença de Deus, ele perdeu o amor de Deus, ele perdeu o cuidado de Deus. Porque, irmãos, na condição de seres humanos, nós somos falhos, porque somos pó. Você é pó e eu sou pó, todos nós somos pó, né? Então, nós cometemos erros, conscientemente e inconscientemente. Tem erro que a gente comete na hora do nervosismo, na hora da, né? Faz coisa errada, fala o que não tem que falar, se comporta do jeito que não tem que se comportar, a gente faz coisa errada. Aquilo aconteceu, toda ação provoca uma reação. Foi uma reação, algo assim. Então, não deixa de ser um erro, não deixa de ser um pecado. Agora, existem erros, como Davi, escreveu a cartinha e botou na mão do cara e disse: vai e entrega para fulano. A sentença de morte dele, ele mesmo levou. E ele pegou a cartinha dobradinha e chegou e entregou para o general. O general abre, estava escrito lá: pega o fulano, tal do Uri, e coloca ele lá na frente lá. Quero que ele morra. Então ele foi. Aí, o profeta Natan vai até Davi, repreende Davi, fala para ele, você conhece a história. E Davi se humilha, Davi se arrepende, ele pede perdão. Salmo 32, Salmo 51, ele escreveu nesse tempo, pede perdão. E Deus o perdoa. O próprio profeta Natan, quando chega até ele, fala: os teus pecados já foram perdoados. Ele cometeu conscientemente ou inconscientemente? Conscientemente. Mas Deus não deixou de amá-lo. E Deus não deixou de estar com ele. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu. Irmão, quero dizer para você que tem pessoas que pecam e erram, mas amam a Deus. Cometem erros, sim, não porque deixam de amar a Deus, eles amam a Deus, mas cometem erros. Às vezes uns erros graves, outros mais graves, outros mais leves, mas cometem erro. Então veja, o pecado inconsciente, o pecado que é gerado por uma atitude, um gesto, uma hora, uma palavra, uma coisa, irmão, quando confessamos, somos perdoados e não fica nenhum resquício e nenhuma consequência. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos o quê? Pó. Então o pecado gerado por uma reação, ele não tem consequência, mas o pecado gerado conscientemente, o Senhor perdoa, mas tem uma consequência. Você entende? Tem uma consequência. E o problema maior, queridos, é essa consequência. Porque a consequência não é nada mais e nada menos que uma legalidade que nós damos. É como se você fizesse uma procuração para alguém agir, para alguém fazer. Então o teu erro faz com que os teus adversários, os teus inimigos encontrem aquela brecha para te ferir. Esses inimigos, eles não têm a legalidade para te matar, para condenar a tua alma, mas eles têm legalidades para te fazer sofrer, porque você deu essa liberdade. Quando você sabia que era errado e mesmo assim você errou, o Senhor te perdoa, Ele limpa, Ele perdoa, Ele nem lembra. Quando você confessa, Ele já lança lá no esquecimento. Está perdoado. Não é preciso pedir perdão 10, 20. Quanto mais grave o pecado, mais vezes eu tenho que pedir perdão. Negativo, é uma vez só. É uma vez só.
Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas, muitos crentes que cometem erros na sua vida e depois eles pensam assim: mas agora não tem mais jeito para mim, olha só o que eu fiz, eu conheço a Deus, eu fiz isso, e mesmo conhecendo a Deus eu fiz isso. Irmão, não é assim. Essa é uma ação diabólica, maligna, que o inimigo fala no ouvido das pessoas para tirar a oportunidade das pessoas se arrependerem e recomeçarem. A consequência vai ficar. Aquilo vai te trazer sofrimento. Os anos passam e aí parece que está tudo resolvido, está tudo, aí volta de novo aquela dificuldade, aquele problema. Aí você fala: meu Deus, pensei que estava tudo resolvido isso aí. Mas o perdão de Deus é verdadeiro, irmãos. Deus te perdoa. Então, por que, pastor, que está falando isso? Porque se tem alguém aqui que sabe que é errado e está fazendo, saiba que Deus é poderoso para te perdoar, mas você vai sofrer por causa disso. Você vai sofrer. Vai te trazer dor, vai te trazer tristeza. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é consertar as coisas, sabe? E se formos errar, que não seja conscientemente, que não seja uma coisa premeditada, mas Deus é bom, Deus perdoa tudo, então eu posso continuar fazendo que está tudo bem. Tinha uma senhora que era amante de um homem casado. Há 25 anos ela era amante. E ela teve 2 filhos com o homem casado. E o homem continuou casado com a esposa e tinha ela como amante. Deixava o carro umas 3 quadras para baixo da casa dela, subia a pé para ficar com ela. E a senhora veio conversar comigo: pastor, pelo fato de eu ter 2 filhos com esse homem, pelo fato de nós estar juntos já há 25 anos, há 26 anos, pastor, será que eu estou pecando, pastor? Olha só como o diabo cega as pessoas. Eu falei: mas como assim? O homem tem uma esposa, o homem tem filhos. Claro que está pecando, mulher. Está pecando, e se você morrer, você vai para o inferno. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Porque a gente está esperando, porque a mulher dele já é velha, se ela morrer, daí a gente vai ficar junto. E na igreja e vivendo com o homem casado. E eu disse: a senhora precisa resolver sua vida. Larga esse homem. A senhora não pode ir num restaurante, a senhora não pode ir no mercado com ele, a senhora não pode fazer nada, só vive escondida. Para esse homem ver a senhora, ele tem que deixar o carro. Eu falei: que vida é essa? E o que adianta a senhora ficar dentro da igreja? Só tem que consertar as coisas. Aí ela ficou brava comigo. E cada pastor que ela via, ele ia perguntar, porque ela estava esperando que um pastor dissesse para ela que ela podia continuar com o cara. Eu não sei se teve alguém que falou, mas eu não falei. Eu disse: resolva a tua vida. Jesus disse para aquela mulher: você teve 5, e esse que está com você não é teu. Jesus foi na lata, foi ou não foi? Foi na jugular. Eu vejo que o senhor é profeta. Sou mais do que profeta. Eu posso te dar água viva. Então não adianta. Tem que consertar. Aí, irmão, o que acontece? Os filhos vivendo destruído, nas drogas, quebrado, destruído. A vida da pessoa, uma destruição, porque todo pecado tem uma consequência. Se ela tivesse cometido um erro, cometeu um pecado, e tal, se arrepende e tal, e está tudo bem. Mas se a pessoa, ainda quer mudar a Bíblia para legalizar um erro. Então o que acontece, irmão? A consequência vem. Essa pessoa está até hoje sofrendo. Hoje ela não vem mais aqui na igreja, ela veio aqui há muito tempo, não vem mais. Mas a minha parte eu fiz, falei: é verdade.
Se chegar diante de Deus, Deus não vai dizer assim, para você agradar, passar a mão, ou por causa de dízimo e oferta, você, negativo. Falei a verdade. Eu prefiro perder falando a verdade do que ter qualquer pessoa comigo na mentira, no engodo. É a verdade que liberta. Amém, irmão? Amizade e as coisas têm que ser sincera e verdadeira. Eu disse, não, irmã, tu está errada. Eu falei, resolve a tua vida enquanto você está viva. Então, irmão, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente sabe que é errado e vai empurrando com a barriga. Sabe o que vai acontecer? Cada dia, cada erro vai legalizando mais as trevas, o inimigo, e ele vai agindo com mais força, com mais violência, com mais liberdade. Quando você vê, tu está quebrado. Vai armar ciladas. O Senhor disse para Ezequias: conserte a tua casa, porque morrerás e não viverás. Conserte, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, faça a coisa certa, para que Deus possa estar com você. Deus é bom, é misericordioso, mas Ele é justiça, e o culpado Deus não trata como inocente. Se é culpado, Deus conhece todas as coisas. Meus amados, nós temos toda a instrução, todo o ensinamento que precisamos aqui na palavra de Deus. Amém, amados? E a palavra de Deus é para ser vivida. Se a gente não viver a palavra, não tem. Se você vê o primeiro capítulo de Tiago, Tiago vai falar sobre isso. A palavra de Deus, nós temos que vivê-la. Então Deus cura e Deus perdoa, irmão, mas é necessário que a coisa seja. Jesus perdoou pessoas. Aquela mulher prostituta, Jesus perdoou uma vez só. Falou para ela: agora vai e não peques mais. Resolva a tua vida, mulher. Quase que você foi apedrejada aqui, público, quase que você morreu. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus te livrou. Então agora resolva a tua vida. Vamos fazer a coisa dar certo e acabou. Quantas pessoas que o Senhor Jesus curou e disse: não cometa mais o mesmo erro, porque o mesmo erro vai te condenar. Deus não estava dizendo que não perdoaria mais. O que Jesus estava dizendo: vai ter uma consequência isso aí, vai ter uma conta que você precisa pagar. Irmão, até mesmo Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em consideração espiritualmente. Mas todos os erros que nós cometemos antes de conhecer Jesus têm consequência. Se você tiver um filho lá no mundo, o filho não desaparece, ele continua filho. Tudo que você faz lá fora, no passado, reflete na frente, mesmo vivendo na ignorância. Então, imagine quando nós vivemos na consciência, sabendo das coisas, conhecendo as coisas. Amém? Então, amado, o Senhor, Ele cura, o Senhor perdoa. O que mais Deus faz? Ele protege. Olha o versículo 4 que diz aqui, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. No Salmo 116, o salmista diz: cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou da minha vida, eu senti angústia e tristeza, mas o Senhor me resgatou, me levantou. Então, irmão, isso aqui é o Deus que nós amamos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos protege da morte. Você sabe que eu costumo dizer sempre assim: graças a Deus que eu fui para Jesus, senão já tinha morrido. E eu digo isso, irmão, não numa ilusão, eu falo isso na maior certeza, que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não estava com 61 anos nas costas. Irmão, eu tive 8 pancreatite. Faz 35 anos que eu não bebo e não fumo, desde que me converti, mais de 35 anos. Já pensou se eu continuasse bebendo?
Fui uma pessoa que quase me mataram a tiros. Vivi o risco de morte na minha vida. Então imagina se o Senhor não tivesse entrado na minha vida. Às vezes a gente não reconhece isso, mas o Senhor nos livrou da morte, porque Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida que nós temos hoje, por isso que o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 12, 13 em diante, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Ele fala: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que saibais que vocês têm a vida. Nós temos vida, a nossa vida está no Senhor. Amém? Quantos aqui estão vivos? Você tem vida, irmão, porque Jesus te achou. Oh glória! Tremendo, poderoso. O que mais o Senhor faz, querido? Ele nos satisfaz em tudo. Olha o que diz o versículo 5: é Ele quem enche de bens a nossa vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Diga graças a Deus. Então olha que coisa tremenda, Ele nos satisfaz, Ele nos dá força. Olhando aqui uma tradução mais atual, olha o que diz aqui a palavra de Deus: Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, assim eu continuo jovem e forte como a águia. Quem continua jovem e forte aqui? O glória! Tudo isso é pela força de Deus, é pelo poder de Deus, porque é Deus que nos renova. Irmão, eu quero dizer para você que com todos os problemas e as dores que eu tenho, eu me sinto mais vivo e mais forte hoje do que há 35 anos quando eu conheci Jesus. Com 25 anos, pense como eu era. Pense. Hoje eu me sinto melhor. Eu lembro de Caleb, né? Caleb disse assim: ele disse, eu tinha 80 quando a promessa veio, e agora você passou 40, eu tenho 120. Ele disse: mas eu tenho o mesmo vigor e a mesma força do que quando eu pisei na terra. Ah, irmão, Caleb, um homem velhinho, o cabelo branco. Ele disse: não se engane, porque aqui a parte de cima o cabelo está branco, o corpo aqui está forte. E Caleb enfrentou os gigantes e venceu, irmão, porque o Senhor deu força e o Senhor dá força. O Senhor renova. Moisés morreu com 120 anos, mas nunca se escureceram os seus olhos. Amém? Os seus olhos sempre estiveram bem, e nunca faltou vigor para Moisés, porque o vigor e a força vêm de Deus. O que mais que Deus dá? Ele age como um pai amoroso. Não é isso que diz o versículo 13? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então Ele é um pai amoroso que se compadece de nós. E nós, o que nós somos? Versículo 15 e 16 fala assim: quanto ao ser humano, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhece mais daí em diante o seu lugar. Então Deus é tudo isso, e nós somos o quê? Barro, erva. Somos nada sem Deus. Por isso que sem Jesus nós nada podemos fazer. Lembre-se, homem, você é pó, e sobre o pó voltará. Então, irmão, eu quero encerrar aqui com uma coisa que Davi fez. Veja como se Davi era ousado, veja como se Davi era peitudo, veja como se Davi era corajoso. Ele não mexia só com as pessoas, ele mexia até com os anjos. Olha aqui, ele dando ordem para os anjos. Observe o que diz o versículo 20. Ele diz aqui, bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Então ele disse: oh, vocês que assistem o Senhor, anjos de Deus, anjos lá do templo, anjos lá da glória, anjos que obedecem às suas ordens, bendigam o Senhor, louvem o Senhor, adorem o Senhor. Olha que homem de Deus era esse. Não era só ele que dançava na frente da arca, irmão. Ele cobrava os anjos para que os anjos fossem também adoradores. Louvem, anjos, adorem o Senhor. Então, uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida nesta noite. Vamos bendizer o nome desse Deus poderoso, esse Deus vivo que nos ama. Glória a Deus. Porque os anjos o adoram 24 horas por dia. Então Davi disse: eu não quero adorar a Deus sozinho, mas que os anjos também o adorem, que os anjos bendigam, exaltem. Ele convoca os exércitos celestiais para adorarem o Deus vivo.